2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga não achei. Quem está fingindo que achou, fique de pé agora, toda a igreja, nós vamos ler juntos, vamos lá. Porque agora é projetado aqui. Quando eu era criança, nós tínhamos que carregar a Bíblia mesmo. Agora a gente projeta a Bíblia para você. Mas isso não pode impedir você de carregar a sua Bíblia. Nem que seja no telefone, ou a Bíblia de papel. Você precisa de uma Bíblia, amém? Quantos precisam de uma Bíblia aqui? Erga sua mão aí. Fala para quem está do lado, dá um presente para mim aí, vai. Dá uma Bíblia. É verdade, irmão. Você deu risada, não é para você dar risada, é para você usar de fé. Vai que a pessoa só está esperando, a pessoa saiu de casa hoje e falou assim: se alguém me pedir uma Bíblia, hoje eu vou dar. Você perdeu a oportunidade, ficou rindo. Semana passada nós falamos sobre a Páscoa, sobre o grande significado dela para a nossa vida. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados e ressuscitou para nos dar vida abundante. Eu pensei que você ia estar mais empolgado depois de uma semana salvo, restaurado no Senhor, né? Porque Jesus morreu, ressuscitou, nos salvou. Juro que eu pensei que você ia estar mais animado. Ele morreu para perdoar os nossos pecados. E Ele ressuscitou para nos dar vida abundante. Essa é a vida que Deus tem para mim e para você. Essa é a Zoe de Deus, a vida que Deus tem. Agora, durante essa semana, eu fiquei pensando, o que vem depois da Páscoa? O que vem depois da Páscoa? É incrível, porque se você for para a Bíblia, as histórias começam a ficar muito diferentes, porque até a Páscoa, nós só víamos Jesus fazendo milagres, nós só víamos Jesus assumindo a sua posição de Messias, e os discípulos estavam ali meio amedrontados, eles não sabiam o que fazer direito. Mas após a Páscoa, isso muda. Após uma experiência que nos tira da morte eterna agora para a vida eterna, sabe, nos resgatou da morte, do lamaçal do pecado, sabe, e nos colocou num local de luz, para nos fazer viver e experimentar o melhor que Ele sempre teve para as nossas vidas. Escute, Deus não decidiu dar vida abundante para nós. Quando Ele nos criou, quando criou o homem e a mulher lá no Éden, esse sempre foi o propósito inicial de Deus. Deus não mudou de ideia. Então alguém vai dizer assim: Deus então ficou com pena da humanidade e resolveu mudar toda a história dele. Não, Deus sempre teve um plano poderoso sobre a sua história, sobre a sua vida. Sempre foi. E a gente, esperança houve sobre a terra. Outras pessoas verão e virão. Por quê? Porque entenderam, há um propósito eterno. E durante essa semana, é o que nós deveríamos vivenciar. Mas eu, durante essa semana, comecei a pensar: como a gente pode fazer com que a igreja, como nós podemos fazer com que, sabe, os irmãos, todos nós, possamos assumir a nossa posição como Pedro, como João, sabe, como os discípulos se posicionaram após a Páscoa. E aí eu me lembrei de um texto, que é esse texto que nós vamos ler, que nós vamos compartilhar nessa noite, porque essa foi uma semana também, onde muitas coisas foram estabelecidas como sendo solução para questões que são muito mais profundas. Sabe, a gente sempre tenta racionalizar, trazer para uma coisa muito fácil de se resolver, questões profundas. E é por isso que a gente não tem a solução real daquilo que a gente muitas vezes sofre e está passando. Nós usamos soluções paliativas, coisas que verdadeiramente pelo que aconteceu, a gente agora decide fazer isso. Eu sempre digo para minha esposa: nós nunca podemos reagir a um ataque de Satanás.
Isso precisa ser algo que todo cristão tem que entender. Você não reage ao ataque do diabo. Sabe por quê? Porque se o ataque do diabo pegou você de surpresa, é porque você não estava pronto. Porque nós não reagimos, nós não somos cristãos reativos àquilo que o diabo faz. Porque na maioria das vezes que você reage àquilo que o diabo criou, gerou para te afrontar ou para te amedrontar, você sempre vai tomar decisões precipitadas. Então a ideia de solucionar questões que aparecem, que surgem de repente, com soluções que são, faz isso e resolve, não funciona. Deus espera de mim e de você um posicionamento. Não existe uma cura instantânea para circunstâncias que vem se arrastando há tempo na nossa história, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. É uma cura que vai ser gradativa, vai começar em mim e vai passar por você e por essa pessoa que está do teu lado e pelo outro e pelo outro. Nós somos a cura que o mundo precisa, porque em nós está o Espírito Santo de Deus. E se nós entendermos isso como igreja, nós não vamos experimentar medo e aflição pelas circunstâncias que vieram. Escute, há 2 semanas atrás aconteceu algo muito grave em uma cidade de Santa Catarina. E 3 ou 4 crianças, se eu não me engano 5, tiveram as suas vidas ceifadas por um maluco. Mas escute, há 2 anos atrás, nós perdemos centenas de milhares de pessoas, e Deus estava presente. Deus não foi pego de surpresa há 3 anos atrás, e agora muito menos. A questão é que muitas vezes circunstâncias surgem na nossa história para nos despertar, não é para que nós venhamos a reagir. E sabe, irmãos, como cristãos, nós comemoramos a Páscoa, celebramos a Páscoa, porque Jesus morreu por nós para nos dar vida. E a partir daí nós precisamos nos posicionar como vivos, como homens e mulheres vivos. Agora temos vida, carregamos vida, somos nós portadores da vida. Nós não abrimos a nossa boca para despejar morte, nós não abrimos a nossa boca para despejar desespero. Ao contrário, onde há desespero, a Bíblia fala, a palavra do Senhor diz que onde havia lágrima, Ele trará alegria. Aonde havia vestes de dor, de tristeza, Ele trará vestes de alegria. Quem trará isso hoje? Eu e você. Somos nós que carregamos isso. Está dentro de mim e de você. Então nós não reagimos. É o diabo, é ele, Satanás, que reage ao poder de Deus. Ele sempre vai tramar alguma coisa, porque ele começa a ver Deus se mover na sua história, ele começa a ver Deus mudar a sua história. Então ele vai tentar alguma coisa, mas nunca você. Então pare de reagir. Pastor, mas aconteceu. Então vá orar. Comece a orar, comece a clamar pela presença do Senhor, e você vai estar pronto. Quando o inimigo se levantar, você vai estar pronto para vencê-lo. Você sabe, é isso que nós temos que viver. E aí, eu me lembrei que o que tem faltado na nossa sociedade hoje, pode ficar tranquilo que você vai sentar ainda hoje, tá? Aguenta. O que está faltando para a gente hoje é referencial. O que falta para a nossa juventude, adolescência, referencial. O que falta para os nossos jovens, referenciais. O que falta para a nossa família, referenciais. Nós somos pessoas, nós vivemos em uma sociedade que precisa de bons referenciais, porque se não tivermos bons referenciais, os maus serão seguidos. Então a igreja precisa se levantar para isso e se posicionar. É muito legal a gente comemorar. A gente fez teatro aqui semana passada. Nem foi teatro, né? Foi uma apresentação e dança e aquilo, maravilhoso. Mas nós fizemos aqui dentro, comemorando como que se fosse algo particular. Mas lá fora não é particular, lá fora é comunidade, lá fora é coletivo. Eu e você precisamos expressar isso. Você levantou domingo de manhã dizendo aleluia, Ele ressuscitou. Eu tenho pavor de internet no domingo de manhã, do Natal e da Páscoa, porque eu vejo gente que está vivendo uma vida medíocre, dizer aleluia, Ele ressuscitou. Ô, irmão, quando você aceitou Jesus,
há 10, 15, 20 anos, ou há 20 minutos, a sua vida tem que ser impactada por Ele, e isso vai trazer transformação. Conversão traz transformação, impacta áreas da minha vida. Então nós estávamos comemorando isso, mas eu te pergunto, e na segunda-feira? E na terça? E na quarta? E na quinta? E na sexta? E hoje? Como você despertou hoje? O quanto você estava cheio de alegria? Porque hoje Ele também se mostra vivo do meu lado e do seu lado. Ele está aqui. Ele sempre esteve aqui. Para mim e para você isso tem que ser claro. Falta se posicionar. Os homens, digam amém. Falta homens se posicionando. As mulheres, digam amém. Falta mulheres se posicionando para as gerações. Nós estamos, sabe, eu vivi em uma época cristã, quando eu era ainda criança dentro da igreja, a igreja fazia muito poucas ações que tinham resultado para ganhar as vidas. Quem aqui é crente há 40 anos? 30, vai, eu estou ficando até com vergonha de tão velho que eu já estou, né? 30 anos, 30, então tá, olha só, as igrejas eram pequenas, eram 40, 50, 60 pessoas, era um culto, domingo de manhã era a escola dominical. Quem era desse tempo? Aí já está começando a aparecer os religiosos, estou brincando, os crentes. E você ia lá, e tinha 20 pessoas, mas no culto à noite tinha 60, e quando estava 63, nós falávamos, não, hoje foi demais, foi 3 pessoas a mais, aleluia, Deus está começando uma grande obra. Era assim que a gente imaginava. Por quê? Porque cada um se preocupava com si mesmo, cada um se preocupava com a sua própria salvação. Ei, se Jesus te salvou, se Jesus te libertou, verdadeiramente você é livre para compartilhar dessa liberdade com seus familiares, com seus amigos. Essa é a ideia hoje, e é por isso que você está aqui. Você está aqui hoje nessa igreja, porque de alguma forma você foi alcançado. Alguém falou, talvez alguém até criticou, falou assim, não, aquilo lá é chato pra caramba, é barulho. E você falou assim, já que as outras que eu fui era tudo melhor e eu não gostei, então vou naqui, ninguém gosta, de repente dá certo. Eu não sei como você chegou aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, alguém te alcançou, dizendo, vamos lá. Ou então você fala, não, ninguém me convidou, eu vim sozinho. Mas você passou, você viu, você imaginou, você cultuando aqui, e é por isso que você está aqui. Agora escute, está na hora da gente ir lá fora e se tornar um grande referencial para o mundo que precisa da vida que você carrega. Agora eu vou começar a pregar. 2 Samuel capítulo 23, versículo 11 e 12, diz assim: depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Repita comigo, o povo, vamos lá igreja, o povo fugia diante dos inimigos. Versículo 12, pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Repita comigo, o Senhor efetuou, vamos lá igreja, grande livramento. O Senhor vai fazer hoje um grande livramento. Agora vira para quem está do teu lado, fala olhando para ele, o Senhor vai fazer um grande livramento na sua vida hoje, na nossa vida hoje, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Ele continua sendo o mesmo. Sabe, talvez você nem imagine, mas você acabou de ser usado para realizar um milagre na vida dessa pessoa. Que Deus abençoe a você. Pode se assentar. A Bíblia diz que os israelitas
ficavam fugindo todas as vezes que estavam diante dos inimigos. Essa história é a história dos valentes de Davi. E você precisa saber que os valentes de Davi, antes de serem valentes, eram homens desprezados. Alguém que fazia parte de um grupo de pessoas que era descartável. A Bíblia diz que se juntaram a Davi quando ele fugia. Homens endividados, homens que estavam sendo procurados. E essas pessoas encontraram em Davi um referencial. A sociedade hoje precisa de referenciais. A nossa família precisa de referenciais. A Bíblia diz que Samá, um homem chamado como valente de Davi, a Bíblia diz que todo o povo fugia diante dos inimigos. Você imagina, você preparar toda a sua casa, preparar toda a sua terra, plantar, e no momento em que você iria fazer a colheita daquilo que Deus tinha trazido sobre a sua vida, um inimigo então surgia e você tinha que deixar tudo para trás. Tudo aquilo que foi cuidado, tudo aquilo que Deus preparou para a sua história, tudo aquilo que Deus preparou para a sua família, porque os inimigos que vinham eram numerosos e fortes, então o povo fugia. Sabe, quando eu leio esse texto, toda vez que eu leio essa passagem, eu imagino, eu fico vendo todo mundo ali cuidando do que é seu e torcendo, tomara que não aconteça, tomara que eles não venham hoje, tomara que hoje não aconteça. Sabe, irmãos, eu imagino que, e ainda existe nesses dias cristãos que ficam torcendo para dar certo. Eles ficam torcendo, tomara que não aconteça comigo isso, tomara. Sabe, quem já andou com o carro na reserva e aí orou, Senhor, multiplica esse combustível? Irmão, Deus lá do céu fala, mas passou num posto ali, agora tem que. Mas quando você anda com o carro na reserva, você fica olhando para aquilo e fala assim, não vai abaixar esse ponteiro. Quer usar a fé, esse ponteiro não vai abaixar, ele não vai sair de onde está. A gente fica torcendo para que a gasolina dê para chegar em tal lugar. Quem aqui é acostumado a andar com o carro na reserva? Tá, fica a mão erguida. Já acabou a gasolina alguma vez? Você fala assim, fui tentar, deu certo. Faz 8 semanas seguidas que eu ando desse jeito e dá certo. Naquele dia não deu. O que já aconteceu? Já aconteceu? Então, olha só. Eu fico imaginando aquele povo torcendo, dizendo assim, que o inimigo não venha hoje, que o inimigo não apareça hoje, que o inimigo não venha roubar de mim aquilo que eu preparei durante todo esse semestre, eu plantei, cuidei, agora que está pronto para colher, esse inimigo vai surgir. Sabe, naqueles dias era assim que o povo vivia, torcendo para que os inimigos não viessem. Mas em uma manhã muito bonita, eles estavam prontos para colher um campo de lentilha. Na nossa sociedade, lentilha não é muito valorizado, não é verdade? Aqui, uma vez me chamaram, pastor, tem uma sopa que é deliciosa, sopa de lentilha. Nunca mais eu fui naquela casa. Irmão, faz uma sopa de qualquer outra coisa, mas se você gosta de lentilha, amém. Mas lentilha na nossa sociedade não é algo que tem muito valor, mas lá sim. Então eles plantaram e agora eles estão perto de colher, mas naquela manhã, o inimigo apareceu. E era sempre assim. Quando o inimigo aparecia, o povo pegava o que é seu, não o fruto, mas pegava as suas coisas e fugia. Eles se escondiam, tentando sobreviver. Pelo menos eles vão roubar o que nós temos, mas nós vamos continuar vivos. Existe uma parcela muito grande de cristãos vivendo uma vida que devia ser abundante, apenas esperando Jesus voltar. As coisas é difícil mesmo, a crise é assim mesmo, mas lá no céu vai ter ruas de ouro, lá no céu não vai ter problema. Irmãos, Jesus morreu para nos dar essa vida aqui, nesse tempo. Davi vai dizer assim, eu verei
a bênção do Senhor ainda nesse tempo. Esses olhos verão a bênção do Senhor. Isso é fé. O céu foi preparado para a eternidade, mas aqui a bênção do Senhor está sobre mim e sobre você, para que nós nos tornamos referenciais. Quem crê, diga amém. É por isso. Então aquele povo vê a chegada do inimigo ano após ano, fugir, ano após ano, correr, se esconder, e eles estão fazendo a mesma coisa, mas daquela vez, diferente naquele lugar. A Bíblia diz que o nome dele era Samá. O significado do nome dele é sugestivo demais, porque diz assim: aquele que está sobre a rocha, ou aquele que está firmado na rocha. Uau! Com um nome desse, se você está pensando no nome para colocar no seu filho, um ótimo nome. Um ótimo nome. Ao invés de você ficar pegando o nome que você nem sabe o significado, vai na Bíblia, procura o significado e coloca esse nome, Samá. Aquele que está sobre a rocha, aquele que está firmado sobre a rocha. Samá chegou naquele lugar para colocar um fim naquela realidade do povo. Sabe, nós estamos nessa cidade hoje para mudar a realidade dessa cidade. Nós estamos, sabe, como homens e mulheres de Deus inseridos em uma família para mudar a realidade daquela família. Amém, irmãos? Samá é aquele que está sobre a rocha, aquele homem que se posiciona onde todos fugiam. Sabe, alguém pode dizer assim: na minha família sempre foi assim, sempre aconteceu dessa maneira, até chegar a sua vez. Você pode se posicionar diferente, você pode se posicionar de uma maneira madura, e não vivenciar aquilo que sempre aconteceu na sua casa. Está na hora de algo mudar na nossa história. É assim que Deus faz. Samá é aquele que muda a história. Agora, o que nós podemos aprender com a atitude de Samá? Primeira coisa, nós precisamos tomar posição, se posicionar. Nós não podemos olhar as coisas acontecendo em nossos lares, em nossas casas, no lugar onde nós moramos, e aceitar isso como normal, fora da vontade de Deus, achando que isso é normal, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na rua, seja na cidade onde eu moro. Nós não podemos aceitar isso como normal e deixarmos que as coisas continuem assim. Sabe, existe uma grande parcela que se acostuma a viver uma vida mediana, a uma vida que não consegue sobressair aquilo que Deus tem de propósito, e muitas vezes nós vamos aceitando isso, nós vamos se colocando debaixo de um jugo muito pesado. Por quê? Porque ninguém se levanta para dizer assim: não, nós vamos mudar a história da nossa casa, nós vamos mudar a história da minha vida, eu serei alguém diferente. Ah, pastor, mas é difícil sozinho. Mas precisa de alguém, porque quando alguém se posiciona, se torna referencial. A sociedade precisa, a sua família precisa. Quantos aqui são pai? O seu filho precisa, a sua filha precisa de referencial. Se o referencial for aquilo que sempre aconteceu, se o referencial for aquilo que sempre aconteceu, sempre foi dessa maneira, está na hora de você se levantar e dizer: vai ser diferente na minha vez. As mães, a sua filha, o seu filho precisa de referencial, dentro de casa, na oração. Nós estamos vivendo hoje tempos de um evangelho muito fácil. É quase como um espiritismo meio que disfarçado, porque a gente tenta fazer coisas boas, a Bíblia nos chama para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. A Bíblia não vive dizendo para a gente fazer um monte de coisa, mas diz para a gente ser referencial de oração, de busca, ser um referencial de um homem, de uma mulher de Deus. O que sai da sua boca nas conversas, o que sai da sua boca nos almoços, diz muito sobre o tipo de referência que você é. E nós todos somos. Precisamos nos posicionar em oração, em atitudes que revelam o coração de Deus onde nós estamos. Sabe, quantos aqui têm filhos e estão na escola e essa semana ficaram preocupados
com toda essa loucura que tem acontecido? Quantos? Quem ficou preocupado? Demais, fiquei muito preocupado. Ok, eu te ajudo a superar isso. Ao invés de você ficar pensando, não vou mandar meu filho para aula, não vou mandar meu filho para isso, vá para a presença do Senhor e clame pela vida, não só dos seus filhos, mas das crianças. Nós somos cristãos, irmãos. Nós não vamos para a rua erguer bandeira sobre partido nenhum. Nós vamos ao Senhor clamar para que a mão do Senhor nos sustente, independente de qualquer liga ou daquilo que se levanta contra nós. É na presença do Senhor que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos. Quais são os posicionamentos que nessa noite Deus pode levantar você para buscar? É legal vir na igreja, é gostoso nós participarmos de eventos, mas sabe, 90% da vida cristã acontece no secreto, 10% acontece onde todo mundo vê. Eu provo isso para você. Quanto tempo você passa na igreja durante a semana? 2 horas, 3 horas. Quanto tempo você passa na sua casa, onde só você e Deus vê? A maior parte do seu tempo. Então eu não sou um cristão melhor porque eu venho todo domingo no culto. Eu sou um cristão melhor porque eu me torno uma referência. Eu vou ler a palavra, eu vou orar. Todos os dias pela manhã, tem pessoas dessa igreja orando aqui a partir das 6 horas da manhã. Todos os dias, tem gente escrevendo devocionais. Todos os dias, pessoas estão se dedicando mais a Deus. É isso que nos faz crescer. É isso que nos faz nos tornarmos referenciais. Mas isso dá trabalho. E a gente prefere que alguém ore por nós. Me ligou para orar pela família dele. Ele compartilhou, todo mundo está pesteado. Tô brincando. Lá no norte nós fala assim, o pessoal está meio ruimzinho, está pesteado, né? Sabe como é que é? Dá negócio na boca, como é que chama? A pereba, né? A pessoa fala assim, não, isso aqui é não sei o que. Não, é pereba mesmo. Ele não me ligou, pastor, ore por mim, aleluia, minha família está sendo atacada pelo inimigo. Não, ele mesmo busca o Senhor, ele mesmo clama ao Senhor. Sabe, a Bíblia nos ensina a orar em secreto, e o Deus que nos ouve em secreto nos abençoará. Mas é muito mais fácil eu estar passando por uma luta, vou pedir para o pastor orar, se não consertar eu vou para o outro, se não consertar eu vou para a missionária, eu vou para o profeta, eu vou para o Silvio Santos, eu vou para qualquer um, porque eu quero que resolva. Não vai resolver, irmão. Isso é entre você e Deus. Somos referenciais, e aquilo que você coloca na sua história como referencial se torna um norte para outras pessoas, inclusive a sua família. Seu filho precisa te ver orando, lendo a Bíblia, falando de Deus. Sua filha precisa ver você, mãe, orando, falando de Deus. Isso são referenciais. Samar se colocou como um referencial, ele tomou uma posição. Está na hora da gente tomar uma posição. Elias, quando está confrontando o povo de Israel diante de uma idolatria, eles estavam adorando a Baal. Ele diz assim, olha, se vocês querem servir a Baal, então sirvam a Baal, mas se querem servir a Deus, então sirvam a Deus. Não dá para servir os dois. Precisamos nos posicionar. Fala para quem está do teu lado, porque está ficando meio pesado, dá um sorriso para ele e fala assim, você precisa se posicionar, meu irmão. E você olha para ele e fala, e você também, aleluia. Esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora. Eu acredito. Semana passada, antes da Páscoa, do domingo, eu estava no meu pai no sábado, e meu pai disse que teve um sonho, e eu acredito nos sonhos do meu pai. Por quê? Porque eu faço parte disso. Ele recebe uma visão sobre a minha vida, e alguém que nunca tinha visto ele diz, olha, você tem 2 filhos, um filho é assim, o outro é assim, um é bonzinho, o outro é ruinzinho. Você já sabe quem que é o bonzinho e o ruinzinho? Então, eu era o ruinzinho, e ele fala assim, mas eu vou usar esse aí, eu vou usar o mais novo, ele vai fazer algo
Eu preparei algo para ele. Então eu creio nas palavras que meu pai recebe. E aí eu estava lá e ele falou assim: eu tive um sonho. Ele falou que viu os meus netos, os meus e os bisnetos dele, com as mãos erguidas, e eles estavam erguendo as mãos, e uma luz muito forte, brilhando no céu, uma luz muito grande, e eles estavam como que adorando, glorificando ao Senhor. Então quando ele acordou, aquilo que ele teve de Deus, e ele falou assim: olha, eu sei, Deus falou comigo, que os nossos netos, no caso os bisnetos dele, os meus netos e os nossos filhos, verão a vinda do Senhor. Verão. Ele disse: eu não sei se você, Fábio. Eu falei assim: podia aparecer eu lá com a mão erguida também, porque está garantido aí, né? Agora já não estou mais tão garantido. Mas ele disse: talvez a gente não veja, mas Deus me mostrou. É essa geração, é nessa geração que Deus vai trazer Jesus de volta para resgatar a sua igreja. Eu falei: aleluia, eu creio nisso. E agora nós temos que nos tornar referenciais. Sabe, talvez a gente não alcance esse momento, mas se nós nos tornarmos referenciais, milhares e milhares de pessoas virão, olharão, se dobrarão e exaltarão Jesus Cristo vindo com poder e glória. E somos nós. Pastor, mas como é que eu vou fazer para ganhar o mundo? Comece ganhando a sua casa. Comece recuperando a sua casa. Quer salvar o mundo? John MacArthur, um general americano da Segunda Guerra Mundial, disse assim: se você quer conquistar o mundo, comece arrumando a sua cama. Comece arrumando aquilo que você tem nas suas mãos. A gente não arruma a cama e quer salvar o mundo. A gente não arruma a nossa casa, mas quer salvar todo mundo. Você vai salvar não falando, você vai salvar sendo um grande referencial para as próximas pessoas, para as gerações que virão. Quem crê nisso, diga amém. É assim, onde você trabalha, onde você, sabe, estuda, sendo um referencial. Quais os posicionamentos Deus está pedindo para você hoje? Se posicione. Esse é o nosso tempo. A primeira coisa que nós aprendemos com Samar é se posicionar. Segundo, nós precisamos nos colocar no meio do campo de batalha. Escute, a Bíblia diz, põe o texto na tela para mim. A Bíblia diz que Samar se colocou no meio do campo. Isso é muito significativo, porque eu não sei você, se você já teve que correr de uma confusão. Eu não sei se você já se meteu em alguma confusão, e quando a gente sabe que vai dar algo ruim, a gente sempre procura o local mais perto da porta, porque se der algum BO, eu fujo. Então a maioria do povo vivia dessa maneira. Eles viviam pelos cantos, pelas beiradas. Está lá, o texto está dizendo: os inimigos apareceram, e Samar, este se pôs no meio daquele campo. No meio. Não é nas beiradas. O chamado de Deus para mim e para você, homem de Deus, mulher de Deus, é que você se posicione no centro da sua casa. Não é nos cantos com medo do que pode acontecer, com uma retaliação. Quem é do tempo da retaliação? Eu era do tempo da retaliação do diabo. Que retaliação? A Bíblia diz que ele é um nu, pelado, ele foi despojado. Que retaliação, irmão? Jesus o derrotou na cruz. A retaliação que as pessoas diziam naquela época era falta de caráter, era falta de busca ao Senhor. Então tinha medo, porque quem é crente há muito tempo sabe que o maior medo, lá pela década dos anos 90, era que se manifestasse um demônio e falasse todo o pecado que aquela pessoa tinha. Ninguém queria orar. Chama o pastor para orar pelo demônio, porque a gente, você sabe como é que é, né? Que o demônio, ele conta tudo. As pessoas morriam de medo. Ninguém ia querer fazer uma célula em casa. Vai que manifesta alguma coisa, o que eu faço? E é perigo, porque o demônio diz que fala tudo que a gente faz de errado. E a Bíblia diz para a gente não andar em pecado. Como é que um cristão tem medo de um ser derrotado? Samar não, ele se coloca no meio do campo de batalha. Ele se coloca no lugar onde ele não tinha como sair.
Sabe, a maioria de nós procura um lugar na igreja. Eu não estou dizendo nos bancos, mas estou dizendo no trabalho da igreja, onde a gente não precisa ser notado. Eu não quero ser notado, eu só quero estar lá. Alguém um dia visitava essa casa e um dia eu falei: olha, aquela pessoa, vocês já foram? Eu vejo ela aqui todo culto, mas não vejo ela nas células. E a pessoa, foram até essa pessoa e ela falou assim: não, eu só quero sentar aqui e ouvir o culto. Se puder fazer isso, amém, senão eu vou embora. Sabe, está tudo bem, você pode fazer isso aqui, irmãos, é livre o culto. Mas se você não decidir se posicionar, você vai participar de cultos e cultos e cultos, semanas após semanas, meses e meses, e as coisas não vão mudar na sua vida. Por quê? Porque a maioria das pessoas tentam colocar, sabe, se posicionar em um lugar onde não possam ser atingidos. Eu não quero ser magoado. Talvez você já foi magoado em uma igreja. Quem já foi magoado no trabalho? Porque pensou que eu ia falar que era a igreja, metade da igreja está verguendo a mão já. No trabalho, deixa eu ver, já foi? Você largou o trabalho? Quem ainda mora com os pais? Quem ainda mora com os pais? Erga a mão. Seu pai já não deu uma esculachada em você? Sim ou não? Você falou assim: então eu vou embora, vou pegar minhas coisas, vou embora. Agora eu vou, pai. Ah, não. Fez isso, João? O João fez. Foi até na esquina e falou assim: eu acho que é melhor voltar. Hã? Mas na igreja, se falar: ah, porque fui magoado, fui chateado. Ei, se posicione. Se posicione. Você já foi magoado em um monte de lugar e não abandonou aqueles lugares. Você já foi magoado por muitas pessoas que não tinham prazer nenhum na sua vida. E nós estamos aqui para te servir. Jesus veio para te servir. Mas a gente leva isso para um lado, sabe, muito pessoal. Jesus está aqui, amém? E Ele basta. Se alguém olhar torto, se alguém olhar, sabe, deixa para lá. Segue Jesus. Ele é o nosso referencial. Samar se colocou no meio da batalha. Ele entrou naquela batalha para vencer. Se posicione no meio. Pastor, mas na minha casa ninguém busca. Então você vai ficar no meio. Mas eu tenho medo da investida do inimigo, porque o inimigo pode se levantar contra mim. É claro, aleluia, se o inimigo se levantar contra você. Pior fosse se você tivesse, sabe, coleguinha com ele. Então se ele se levantou é porque você está fazendo algo certo contra ele. Na sua casa, na sua família. Samar não fica num ponto aonde ele pode fugir. Samar não se coloca num lugar aonde ele possa correr, ser o primeiro a correr. Ele se coloca no meio. O convite do Senhor é para que eu e você nos colocamos no meio, na luta pela nossa casa, na luta pela nossa família, na luta pela nossa cidade, pela nossa nação. A Bíblia diz que em nós Cristo é a esperança da glória para o mundo. Em nós, Cristo em nós. Então quando o mundo ver Cristo em nós, eles terão esperança. Sabe, quando você muda a sua postura, pessoas que antes não viam você como um referencial, agora começam a te ver e dizem assim: viu, eu vi que você mudou. Depois que você foi lá naquele encontro, depois que você foi na igreja, sabe, você mudou de verdade. Eu estou aqui, sabe, olhando você e vendo como você mudou. Isso é Cristo em nós. Você largou aquele vício. Meu Deus, eu vi como seu casamento mudou. Era todo dia quebradeira lá na sua casa, agora está escutando uns hinos. Porque vamos falar uma coisa, né, irmão? O que eu vejo começa com hino da igreja, o louvor, né? Nós damos risada. Quando eu e a pastora, nós vamos andando, às vezes nós escutamos, falamos assim: tá tocando uma música ali. Daqui a pouco já começa um funk, logo depois. E mistura tudo. Parece que na hora de limpar a casa, a mulher põe a música de Jesus. Na hora da festa, põe um funk. Não.
nós temos que nos posicionar no meio. É dizer, vai ser através de mim que Deus vai mudar a minha casa. Vai ser através de mim que Deus vai mudar a minha geração. Deus não fez você para sofrer. Deus não te criou para viver da mediocridade. Sabe, Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe, até aquele dia, o normal para aquele lugar era fugir. Até aquele dia, o normal para aquelas pessoas era correr. Veio um problema, foge. Veio uma crise, vai embora. Se esconde. Pega o que é seu e tenta se salvar. O normal até aquele dia era correr. E eu fico imaginando, porque eu me lembro, o meu pai, quando eu era criança, e me lembro quando o meu filho era criança, que eles nos tinham como referencial. Então eu me lembro o meu pai jogando bola, e eu era pequeno e ele estava jogando bola, e eu olhava e falava assim: não, meu pai joga bola demais. Se o seu pai fazia alguma coisa bem feita, você olhava e falava assim: uau, meu pai faz isso de melhor. Sabe, eu fico pensando naqueles dias, os meninos pequenininhos estão tudo lá, e os pais sentam para conversar, porque você já viu gente que gosta de contar vantagem, né? Homem não gosta de fazer isso, só mulher. Mas eu fico imaginando eles sentadinhos lá, e eles falando assim: viu? Você viu meu pai? O que tem? Meu pai foi o que correu mais rápido na hora que os inimigos vieram. Meu pai é rápido pra caramba. E o outro fala assim: ah, você não viu o meu? O meu é estrategista, ele ficou bem na beiradinha. A hora que ele viu o inimigo, ele correu. Oh, então seu pai é o mais esperto e o meu é o mais veloz. Essa devia ser a conversa daquelas crianças falando sobre os pais. Meu pai corre rápido, meu pai, ele quando vê o inimigo, ele se esconde, ele botou um galho assim, ele se fingiu de árvore. Essa é a história. Até que surge Samar. Aí eu fico pensando no filho de Samar na escola. Um falando assim: meu pai corre, não pode ver um problema que ele foge. Só naquele tempo que tinha homem que fazia isso. Coloca a cabeça num buraco e fala assim: ah, o que será de mim agora? Naquele tempo, meu pai se esconde. E o outro: meu pai é veloz, meu pai é ligeiro. Ah, o meu é esperto, ele fica bem na beiradinha, quando o inimigo vem ele corre, e chega lá em casa e fala: salve-se quem puder. E nós vamos correndo e se salvamos. E aí eles perguntam para o filho do Samar, o Samazinho: fala aí, e seu pai? Ele fala assim: não, meu pai, não vou nem falar. Não, fala pra gente, o que seu pai faz? O meu corre, o outro foge. O meu é esperto, ele se esconde das batalhas. E o seu? Eu falo assim: não, o meu, ele... Fala pra gente. Ele corre? Não. Ele foge? Não. Ele nem vai pra luta então? Ele fala assim: não. O meu pai fica sozinho no campo e destrói todos os inimigos. Aí eu fico pensando, aquelas crianças falam assim: que isso? Seu pai é tipo Super Saiyajin. Hã? Aí os filhos vão para casa. Escute, os filhos vão para casa. Eu tenho certeza que um dia seu filho falou assim: ô pai, você tem que ver o pai do fulano lá jogando bola. Já aconteceu isso com você? Você fala assim: não joga nada, rapaz, você tem que ver eu jogando. A gente não gosta desse negócio. Mas eu fico vendo, agora as crianças voltaram para casa e os pais estão lá. E eles falam assim: pai, você tem que saber. O que é? Tem um menino lá na escola que o pai dele é diferente. O que ele faz? Ele foge da batalha? Não. Então ele se esconde? Não. Então o que ele faz? Ele luta sozinho e defende a casa. Sabe, até que alguém se posicione de verdade, o normal é fugir. O normal é não ler a Bíblia, o normal é não ter manifestação de Deus. Mas quando alguém se posiciona, a história muda. Não tem como você ficar falando mais: é porque a vida é dura. Porque é muito difícil. Quem aqui já fumou? Fumou, viciado mesmo. Tipo lá, 15 carteira. É carteira que fala? Carteira de cigarro. Fumou, vem com a mão erguida. Deixou de fumar. Ok. Deixou de fumar? Amém. Não deixou, nós vamos orar. Fique de pé aí você.
Ô, Alisson, fique de pé. Alisson, você fumou? Deixou de fumar? Tem prova mesmo que você largou de fumar? Não sei não, hein? Largou mesmo? Então tá bom. Quem conhece o Alisson ali? Deixa eu ver. Largou de fumar mesmo? Então fica aí, fique de pé. Agora, depois que o Alisson, que fumava quantas carteiras por dia? Fumava pouco, né, irmão? Mas olha só, uma carteira inteira, como é que é? É louco, é muito. Então olha só, depois que ele conseguiu, você não pode falar assim, é que eu não consigo deixar de fazer isso. Consegue, o cara conseguiu. Não, porque é muito difícil, se alguém conseguiu. Vamos lá, obrigado. Quem aqui fez regime e conseguiu baixar mais de 10 quilos? Olha só, beleza, você conseguiu baixar? Então depois que o cara conseguiu, você vai dizer, que eu nunca consigo, você sabe como é que é? Não, você não consegue não, você não se posiciona para aquilo. Agora vamos lá, quem já conseguiu ler a Bíblia inteira? Quem consegue ler a Bíblia todos os dias? Então, irmão, depois que esse povo conseguiu, você tem que parar de dar desculpa, é que não dá tempo, que não consegue. Não, você não tem disciplina, você não se posiciona para isso. É diferente. Quando Samar se posiciona, a história para os outros homens mudou. Não dá mais para falar, agora eu fujo, agora eu isso. Eles vão perguntar, ô pai, você lê a Bíblia? Porque o pai do Samarzinho lá lê a Bíblia. Ô pai, você enfrenta o inimigo ou você foge? Não, eu fujo, mas o pai do menino lá não foge não, ele enfrenta. Segunda coisa, nós precisamos nos colocar como referenciais no meio do campo de batalha. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer assim, esse cara, ele está mudando, essa mulher, ela está se transformando, eu vou seguir o exemplo dela. É assim, se posiciona no meio da batalha. Até aquele dia era normal, mas depois Samar se transformou num referencial. E o que ele fez? Ele enfrentou o que todo mundo fugia, o que todo mundo corria. Ele decidiu ficar. Está na hora da gente se posicionar, sabe? Ele ficou no meio da plantação e salvou a sua família sozinho. Nós precisamos de valentes dessa maneira. Nós precisamos de uma geração que se levante e se ponha no meio da plantação, no meio daquele lugar, daquela terra, no meio da sua casa, para se tornar um referencial de libertação. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer fazer isso? Eu vou me tornar um referencial. Na minha casa eu serei o guarda, eu estarei de vigia, eu estarei orando, eu estarei buscando a Deus. Existe um poder dentro de mim e de você, existe um poder dentro de nós. Você duvida do que você pode fazer até começar a fazer. Você duvida que você não consegue deixar até que você consiga. Esse é o propósito de Deus para mim e para você. Eu sou da época que, quando a gente ia para a igreja, chegava na escola dominical, o professor falava assim, alguém faça uma oração. Tipo lá, tinha 10 alunos, e ele falava assim, vamos começar orando, alguém faça uma oração. Ficava quase 10 minutos, ninguém orava, irmão. E ele mesmo tinha que orar, porque as pessoas tinham vergonha de orar. Mas na nossa geração, as crianças têm sido ensinadas a orar. Os meus netos oram. O meu filho orava quando era criança. Sabe, nós sentávamos à mesa e falava, ora, e ele orava, a oração que toda criança faz, mas era ensinado a orar. Nós somos modelos. Há um poder dentro de você que está pronto para sair. Há um poder dentro de você que está pronto para ser exposto, e Deus vai usar a sua vida para grandes coisas. Fala para quem está do teu lado, você precisa ser um valente. Você precisa se posicionar. Fala para ele. Você precisa ser como Samar.
Você precisa ficar no meio da batalha. Eu vou ficar no meio, eu não vou ficar do lado, eu não vou fugir, eu não vou correr, eu ficarei no meio. Você é um referencial. Aleluias. É uma geração que precisa disso. E você vai ficar espantado com aquilo que Deus pode fazer com você. Terceiro, nós precisamos crer que a vitória vem do Senhor. A Bíblia diz assim: este se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu. Ele fez o quê? Se colocou no meio e defendeu. Quem é que defendeu? Ele. A Bíblia diz: e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Uau! Eu acho incrível isso, porque a gente lê a Bíblia e por não saber interpretar a Bíblia, a gente acha, eu acho que isso aí, eles aumentaram um pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Samar se posicionou, Samar se colocou no meio como um referencial, e Deus fez um grande livramento. Deus fez com que o posicionamento dele, Deus fez com que aquilo, a decisão que ele tomou de se posicionar como um referencial, dizendo: eu não vou fazer o que todo mundo faz, eu não vou viver como todo mundo vive, eu não vou passar pelas circunstâncias que todo mundo passa, não, na minha vez vai ser diferente. Por fazer isso, Deus fez um grande livramento. Quem é que fez? Deus. E alguém se pergunta: por que na minha vida não muda? Primeiro, você precisa se posicionar. Segundo, você não pode fugir da batalha. Há um tempo atrás eu preguei aqui e falei: olha, a gente tem que parar dizendo: Deus, me dá vitória na batalha, Deus me faz passar por isso. Não, nós temos que orar: Deus, me dá força para suportar a luta, Deus, me dá força para suportar o processo que o Senhor está fazendo na minha história. Porque, irmãos, se posicionar como alguém que serve a Deus em um lugar onde as pessoas estão sempre fugindo, não é fácil. Onde as pessoas sempre tomaram o mesmo tipo de atitude, não é fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se você se posicionar para isso, Deus então fará um grande livramento. Sabe, conversando com meu pai semana passada, eu entendi muita coisa. Se o meu pai não tivesse se posicionado há muito tempo atrás, eu não estaria aqui hoje falando com você. Não foi fácil, mas aí eu cresci, eu me tornei adulto, e a decisão que o meu pai tomou não tem mais poder sobre mim. Eu agora preciso fazer a minha decisão, eu agora preciso me tornar um referencial. Agora depende de mim me colocar, sabe, no meio do campo e dizer: eu estou aqui, eu estou pronto. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Jesus não prometeu facilidades, mas Ele prometeu felicidade no final. Não vai ser fácil, mas com certeza Deus te dará a vitória, e a vitória te trará alegria, felicidade. Mas a maioria das pessoas buscam facilidades. Eu quero algo que seja muito fácil. Em Deus, no caminho do Senhor, não existe coisas muito fáceis, porque a Bíblia diz que a porta é estreita, mas estreito também é o caminho. Não é só a porta que é estreita, o caminho também é. Então, se posicionar vai nos fazer referencial. E assim como Samar, nós precisamos crer que quando eu me posiciono, quando eu me coloco no meio como um referencial e avanço, mas para isso eu preciso me posicionar. Para isso eu preciso me colocar no meio da batalha. Deus precisa que alguém se posicione, e então Ele fará um grande livramento. Eu quero ler um texto com você. 2 Crônicas, capítulo 20. É a história de uma grande vitória, de alguém que se posiciona segundo a palavra de Deus. Escute, você não pode aceitar que seus filhos
estejam fora do caminho do Senhor. Você não pode aceitar isso como normal. Você não pode aceitar que o seu casamento viva uma realidade de tristeza, de ofensas, fora da vontade de Deus para sua casa. Isso não é normal. O normal é viver a alegria de Deus para todos esses propósitos da família, do casamento, dos filhos. A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Então eu não posso aceitar isso. Mas são lutas e circunstâncias que surgem. E eu gosto do texto de 2 Crônicas 20. Recebe uma notícia. E talvez você tenha recebido algumas notícias que não são tão boas. Mas o rei Josafá recebe uma notícia. A Bíblia diz que ele vai orar ao Senhor. Põe para mim na tela lá. Acho que o versículo, deixa eu ver aqui qual que eu separei. 6, versículo 6. Olha só. Josafá vai orar e ele diz assim: ah, Senhor, Deus de nossos pais. Olha que oração maravilhosa para você fazer hoje. Está na Bíblia. Há centenas de anos está na Bíblia. E a gente não lê a Bíblia, então a gente não sabe como nos comportar diante do dia mau, diante das lutas, diante das circunstâncias. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência e poder, e não há quem te possa resistir. Uau, que oração! É uma oração poderosíssima. Ele começa exaltando Deus por quem Deus é. E ele diz: tudo isso está no seu controle. Ninguém pode resistir ao Senhor. As pessoas podem resistir a mim e a você, mas não podem resistir a Deus. O amor de Deus é irresistível. Próximo. Porventura, ó nosso Deus, não lançastes fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Ele está dizendo: o Senhor me deu essa família. Foi o Senhor que me fez constituir família. Esses filhos não são meus, são teus. Eu não aceito eles fora da tua presença. Esse casamento que está em crise não é meu, é seu. O Senhor constituiu a família. Aprenda a orar lendo a Bíblia, porque a maioria das nossas orações são murmurações. Ah, Senhor, eu não aguento mais. Ah, Senhor, faz isso. Sabe, aprenda a orar. Olha a oração de Josafá. Ele é um rei. O Senhor, volta lá. O Senhor é aquele que me deu essa terra por herança. Essa casa é sua. Próximo. E habitam nela, e edificam-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal, olha só, essa parte aqui é 2 Crônicas 7, quando Salomão faz aquela oração que todos nós gostamos de falar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Esse texto aqui é a oração principal de Salomão. Josafá, peraí, tem um texto que fala sobre isso. Ele diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois no teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos livrará. Aleluia! Está difícil, está complicado, vem para a casa do Senhor, vem para o altar dele, se lance dizendo: Senhor, a tua palavra diz que se nós estivéssemos passando por crises, por fome, por pestes, por doenças, sabe, por tentações, nós deveríamos vir a essa casa, nos colocar diante de ti, e o Senhor nos ouviria, e o Senhor livraria todos nós. Aleluia! Eu tenho que aprender isso. Ele ora. Põe no versículo 15 agora. Ele termina a oração. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, quando você termina a oração, e quando você termina e levanta, e
de repente você vai olhar a circunstância e Deus mudou aquela circunstância instantaneamente. Já aconteceu isso com alguém? Erga a mão, eu quero ver. Uau, é demais. A gente está lá clamando: Senhor, Tu és Deus na terra, Tu és Deus nos céus e na terra, todo poder pertence ao Senhor. O Senhor nos ensinou a clamar: tudo que pedires com fé, crendo, recebereis. E você levanta daquele lugar, crendo que Deus vai fazer. Engano, Ele já fez. E você vai ver, a situação mudou. Enquanto você estava orando, Deus já mudou. É assim que eu creio. Irmão, se eu tiver que orar mais de 2, 3 vezes pela mesma coisa, eu já entro em crise. Eu falo assim: tem alguma coisa errada comigo. Não tem nada errado com Deus. Tem alguma coisa impedindo Deus de me abençoar. E eu então agora, ao invés de ficar clamando para que Deus conserte aquilo, eu vou começar a orar e dizer: Deus, mostra o meu coração, sonda e conhece a minha vida, vê se há em mim algum caminho mau que está impedindo o Senhor de me abençoar. Eu preciso aprender a orar. Agora olha só, ele orou, e olha o versículo 15. Olha só que coisa maravilhosa para mim e para você, e eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Agora Deus vai responder através do profeta. E ele diz: assim o Senhor vos diz: não temais. Uau! Não tenha medo. Nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Nós não começamos falando sobre multidão aqui hoje? Pois a peleja não é vossa, mas de... Fala para quem está do teu lado: essa luta não é sua. Vamos lá, vira para o outro lado. Essa luta não é sua, é de Deus. Deixa Deus lutar então, irmão. Deixa Deus lutar. Deus está lá esperando você parar de querer enfrentar e dizer assim: só se posiciona. Só se posiciona no lugar certo, no lugar secreto. Essa luta é minha. Vocês não vão ter que lutar. A peleja não é de vocês, mas de Deus. Versículo 16: amanhã. Será que alguém está esperando uma resposta para amanhã aqui? Amanhã descereis contra eles. Peraí, Deus, o Senhor não falou que a peleja não era nossa? O Senhor não falou que essa luta não era nossa, era do Senhor? Como é que o Senhor está falando para a gente ir? Lembra, você vai ter que se posicionar sempre. Não haverá vitória sem posicionamento. Não haverá vitória sem que eu e você tenhamos coragem de nos posicionar no campo de batalha. Porque se temos medo de se posicionar, então é porque não confiamos. E Deus fala: vocês vão descer ao campo de batalha, subam pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Alguém diz assim: graças a Deus, eu já estava pensando que ia ter que lutar. O Senhor mandou se colocar lá, pegar a espada e encontrar com o inimigo. Eu estou falando: será que vai ser eu? E Deus fala assim: fica tranquilo, eu só estou te provando, quero ver se você confia. Levanta, sai do seu lugar, se coloca em pé, se coloca de frente. É um grande exército, eu estou aqui sozinho, não tem ninguém comigo, mas Deus está comigo. Nesta batalha não tereis de pelejar. Postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Uau! Postai-vos, se coloque em posição. Fique de pé aí no seu lugar.